Aula 17, preparação, Enem 2014. Relação entre razão de semelhança e razão entre volumes de figuras semelhantes. A figura abaixo temos duas figuras semelhantes. A altura da garrafa maior mede 42 centímetros e a altura da miniatura menor é 28 centímetros. A razão entre o volume da embalagem maior para a embalagem menor temos aqui as alternativas. Vamos à resolução. Primeiro, o enunciado me garante que as duas figuras, as duas garrafas, as duas embalagens são semelhantes. Isso é garantia da existência de uma razão constante entre as suas alturas e as medidas dos raios das bases da mesma. Isso é, a razão entre as alturas e a razão entre os raios das bases é sempre constante, já que as figuras são semelhantes. E essa razão constante é K, que é a razão de semelhança entre as duas figuras. Como nos foi dado a altura de um e a altura do outro, então a razão de semelhança K vai ser o quê? 42 sobre 28. 42 sobre 28, simplificando, por 14, vamos encontrar 3 meios. Aí temos a propriedade, que diz o seguinte: a razão entre o volume de duas figuras semelhantes é igual ao cubo da razão de semelhança. A razão entre os volumes é igual ao cubo da razão de semelhança. Podemos escrever V1 sobre V2 é a razão de semelhança K elevado a terceira. Mas o que é K? K nós acabamos de calcular. K é 3 meios. Então, substituindo K por 3 meios, 3 meios a terceira vai dar 27 oitavos. Resposta à letra C. Como na aula anterior, na aula 16, nós vamos justificar tais afirmações. A primeira, já lá justificada em razão de semelhança, o que é razão de semelhança? É a razão entre dois lados correspondentes. No caso aqui, é a razão entre as duas alturas. Mas é a razão entre os volumes. Então, vamos à tela seguinte. Na justificativa, nós consideramos dois cubos. Um com aresta medindo 4. Nós sabemos que todas as arestas são iguais. E o outro com aresta medindo 2. Também todas as arestas são iguais a 2. Sabemos também que dois cubos são sempre figuras semelhantes, pois dois cubos diferem apenas pelo tamanho. A forma é a mesma, os dois são cubos, tem a mesma forma e tem tamanhos. No caso aqui, tamanhos diferentes, podiam ser iguais, eles também seriam semelhantes. A razão de semelhança seria 1. Então vamos calcular a razão de semelhança dos dois. Como a razão de semelhança é a razão entre dois lados correspondentes, então a razão de semelhança é K, então K é 4 sobre 2, que é 2. 4 dividido por 2, 2. Então a razão de semelhança é 2. Então o cubo maior tem suas arestas 2 vezes a medida da aresta do cubo menor. Ou vice-versa, né? Do cubo menor para o cubo maior, seria 2 dividido por 4, que é meio. Então a aresta do menor é a metade da aresta do maior. Razão entre seus volumes. Nós sabemos que o volume de um cubo é a aresta do cubo elevado à terceira. Do cubo 2 é a aresta L2 elevado à terceira. Mas quanto que vale L? Vale 4. A terceira, 64. L2 vale quanto? L2 vale 2. 2 a terceira. 8. 64 dividido por 8 vai dar 8. Mas o que é 8? 8 não é a razão de semelhança elevada à terceira? 8 não é exatamente 2 elevado à terceira? Com base nessa justificativa, isso não é uma demonstração, é uma justificativa, nós mostramos através de um exemplo prático, nós podemos escrever a relação. Se K é razão de semelhança entre dois sólidos semelhantes têm razão de semelhança igual a K, então a razão entre seus volumes é a razão de semelhança elevado à terceira. Escrever uma relação. A razão de semelhança entre dois sólidos nesta ordem é K, então a razão entre seus volumes na mesma ordem é K elevado à terceira. Temos a justificativa. Espero que tenha sido de bom proveito para todos que assistirem essa videoaula. Muito obrigado.